Quero falar sobre fé hoje. É um assunto que a gente sempre fala, sempre menciona, mas eu quero falar sobre o milagre que é a fé. É o maior de todos os milagres. Eu quero falar sobre algumas características da fé que nós precisamos conhecer, que nós precisamos praticar, que nós precisamos colocar em nossa própria vida, a fim de que possamos alcançar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Eu quero dizer para você, e não tenha dúvida quanto a isso que eu vou te dizer, Deus tem o melhor para a sua vida. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ele sempre trará aquilo que é de melhor para a sua vida. Se você viver alguma situação dramática, na maioria das vezes é consequência de sua própria desobediência. É assim com a gente. Quando nós desobedecemos, nós pagamos um preço. É claro que em alguns momentos a gente sofre também, não só por causa de nossa desobediência. Existem propósitos de Deus em algumas situações, a fim de que a gente possa ser edificado, que a gente possa crescer, que a gente possa aprender. Mas a maioria das vezes, quando sofremos, é por causa de nós mesmos. Porque o que Deus planeja para nós, o que Deus tem para nós é sempre o melhor. O que Ele tem para a nossa vida é o que há de melhor. Ele tem para nós essa vida e o que há de melhor na vida, para que a gente possa viver. Eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 11, dos versículos 22 a 24. Vou pedir que você abra aí na sua Bíblia. Marcos 11, de 22 a 24. Já está lá, né? Hoje em dia é tudo mais fácil com o milagre da tecnologia. Tecnologia está fazendo coisas que a gente não imagina. Esses dias, ontem, para ser mais preciso, eu vi uma história em uma Câmara de Vereadores lá no interior do Paraná, que um vereador ele fez um projeto de lei muito bem elaborado. E aquele projeto de lei foi à votação, passou na Câmara, foi homologado pelo prefeito e depois da sua publicação ele disse, não fui eu que fiz, foi a inteligência artificial. Ele passou informações a respeito do que ele queria e a IA fez tudo para ele do jeito que ele queria. E ficou tão perfeito que nem a oposição foi contra. Tecnologia é milagre. Agora a gente só precisa tomar cuidado com a tecnologia, para ela não roubar demais do nosso tempo. A tecnologia rouba muito o nosso tempo. Eu vi uma pesquisa essa semana que alunos do ensino médio, a partir dos 14 até os 16 anos, eles não leem mais do que 10 páginas de um livro, todas as vezes que pegam um livro para ler. Eles não conseguem ler mais do que 10 páginas de um livro. E isso é um absurdo. A gente sabe disso. É um absurdo. E alguém vai dizer, mas tem a tecnologia, ele não lê o livro físico, mas ele lê o livro digital. Não, nem o livro digital. Ele não lê, ele tem preguiça de ler. A tecnologia faz isso. Tudo mastigado, tudo em vídeo. Você vê que a coisa ela é tão acelerada, que hoje em dia até os vídeos longos as pessoas não gostam de assistir. As pessoas preferem assistir os vídeos curtos, porque é mais rápido, né? É mais objetivo. Isso é tecnologia. Eu fico pensando para onde nós iremos. Já existem alguns projetos em andamento de processos tecnológicos assustadores. Tem um processo de um smartphone, se é que pode chamar aquilo de smartphone, que vai desbancar os nossos smartphones. Vai ser um implante atrás da orelha, para que a pessoa possa ter acesso às conversas. Então, para atender um telefone, não vai precisar botar ele aqui, não. Vai ser só apertar um botão, não sei aonde que vai ser esse botão, não sei como vai funcionar, talvez no nariz, né, Renato? Você aperta aqui, ele vai por lá, e a coisa vai caminhando para essa direção. E a gente precisa tomar cuidado a fim de que a tecnologia não nos roube o tempo,
não nos roube a inteligência. A inteligência artificial, ela está roubando a inteligência humana. Hoje em dia, muita gente, inclusive trabalhos de escola, já existem muitos projetos em andamento pelo mundo todo para limitar a inteligência artificial. Né? Porque a IA ela está roubando, inclusive, em trabalhos acadêmicos. Pessoas que têm que fazer um trabalho acadêmico, um TCC, uma monografia, uma dissertação, e chega ali e coloca os dados que quer na inteligência artificial e ela dá o projeto pronto. E o pior é que não é rastreável, né? Não é como um projeto de Ctrl+C, Ctrl+V, que qualquer professor, por mais simples que seja, consegue descobrir que aquilo ali é falso, é cópia de alguém. No inteligência artificial não é assim, não. Então estão tentando criar mecanismos para que a inteligência artificial seja detectada nesse tipo de coisa. E alguém vai dizer, mas pastor, isso não é positivo? Não, não é positivo. Ela é positivo por um lado, mas ela é extremamente negativo por outro. Porque vai emburrecendo as pessoas. Eu não sei nem se esse termo existe. Mas vai emburrecendo as pessoas. As pessoas elas vão ficar preguiçosas para pensar. Não vai ter mais raciocínio humano. Daqui a alguns anos, o raciocínio que nós teremos é o raciocínio artificial. Você não vai mais ter que fazer cálculos, você não vai ter mais, por exemplo, se você vai fazer um curso de matemática financeira, você não vai mais precisar de uma HP 12C, você não vai mais precisar lidar com determinados cálculos, vai bastar você falar, hoje em dia nem digitar. Muitos dos textos que eu escrevo, eu não digito, eu dito. Eu dito, e depois, e pior, né? Alguém fala assim, mas quando você dita tem muito erro. Você sabe o que você já pode fazer hoje? Você dita, e depois de ditar, aí você dá um comando para o equipamento, corrija o meu texto. Ele mesmo vai fazer a correção. Quer dizer, você dita, ele faz, ele erra, e depois ele mesmo corrige. Estou falando isso, irmãos, para a gente ficar atento. As nossas crianças, que são da geração Z, elas já nascem conectadas, né? Eu costumo dizer e brincar, outro dia eu fiz algumas palestras que eu já fiz sobre a questão de gerações, eu digo que a criança da geração Z, quando ela vai nascer, antes de nascer, ela já manda uma mensagem, né? Partiu o mundão. Então, quando ela nasce, a mensagem já foi dada já para os avós e tudo, e tem alguns vídeos até interessantes que nos fazem refletir sobre isso. Não sei se você já viu, né? Tem um que a criança já nasce e já vai bagunçando tudo, e já vai fazendo cálculo, já vai digitando, e é isso aí, nós não estamos muito longe disso não. Alguns vão dizer que isso é futurista e que isso não é real, mas isso, de alguma forma, vai acontecer. Se você quer entender o que eu estou te falando, os mais velhos, hão de se lembrar que muito daquilo que a gente vive hoje, era ficção científica na nossa época. Né, Renato? Quando a gente era mais novo, muito daquilo que a gente vive hoje era ficção científica. Não dava para imaginar que fosse real. Hoje, muito daquilo que nós vimos é ficção. E muita ficção que nós vemos hoje será real um dia. Pode ter certeza disso. E ainda coisas que você nem imagina. Amém, irmãos? Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque o tema aqui é outro, mas né, é sempre bom aprender alguma coisa a mais, ouvir e discutir alguma questão que nos faça refletir. Marcos 11, 22 a 24, projetado digitalmente ali no telão. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a um monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Porquanto eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Palavra de Deus que edifica a nossa vida e nos leva a uma reflexão profunda da vontade de Deus. Amém? A história de Cristo na Terra, ela é muito interessante em todos os aspectos, né? Jesus marcou a história da humanidade. Independente de cristianismo, independente da nossa fé,
Mesmo aqueles que não professam a nossa fé reconhecem em Jesus, primeiro, um ser histórico e, segundo, o ser mais importante que já caminhou nesse nosso mundo. Alguns até querem compará-lo com alguns outros personagens, né? Alguns vão querer compará-lo com Buda, alguns vão querer compará-lo com outros, com Maomé, seja lá com quem for, mas Jesus está acima de tudo isso. Jesus fez coisa que essas pessoas, esses outros que são comparados a ele, nem de longe puderam fazer. Jesus é maior do que todos os homens que já viveu nessa terra. E quando Jesus estava aqui na terra como homem, durante os seus 33, 34 anos que ele viveu, 3 anos de ministério, quando alguma pessoa tinha alguma necessidade, e muitos tinham necessidade, eles, ali em toda aquela região da Palestina, eles clamavam a Jesus, só que de uma forma presencial, né? Levavam os necessitados, levavam os doentes, levavam os carentes até ele, porque acreditavam que Jesus podia fazer milagre, e não tinha como não acreditar nisso. Jesus fazia coisas que ninguém conseguia, de alguma forma, entender. Só sabiam que ele fazia milagre. E todas as vezes que ele precisou fazer um milagre, todas as vezes que ele desejou fazer um milagre, ele fez este milagre. Todas as vezes, nunca falhou. Jesus não falha. E ninguém nunca duvidou do poder de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu não duvido do poder de Jesus para fazer nada. Alguém já me perguntou, pastor, você é tradicional. Você ainda crê que Deus pode fazer todas as coisas? Eu digo sim, creio, porque Jesus é Deus. É o Deus da vida, ele criou todas as coisas, ele tem todas as coisas sob o seu domínio, e ele pode fazer exatamente qualquer coisa que ele desejar, né? E ninguém duvida do poder de Deus hoje, de Jesus Cristo, ninguém duvidava do poder de Jesus naquela época, mas eu acredito que existia uma dúvida no coração das pessoas que viviam naquele contexto junto com Jesus. Talvez alguns deles pensassem assim, não, tudo bem, ele faz, ele está aqui, mas e quando ele morrer? Porque todo mundo sabia que Jesus era um homem. Ninguém cogitava a possibilidade dele ser Deus, nem os seus discípulos consideravam isso. Os próprios discípulos só começaram a entender, os seus apóstolos, aqueles mais próximos, os que caminhavam bem junto a Jesus durante os anos de seu ministério, mesmo estes só começaram a entender as questões espirituais depois da ascensão de Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele ficou ainda durante 40 dias e depois ele ascendeu aos céus. E aí é que eles começaram a ver, 50 dias na realidade, que foram 40, ele ascendeu e mais 10 dias para o Pentecoste. E aí então, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, eles começam a ter os seus olhos espirituais abertos. Mas até então eles não sabiam e provavelmente muitos perguntavam, e agora quando tiver alguém doente? Para quem nós vamos levar? Quem vai fazer os milagres que Jesus faz? E agora quando tiverem carentes, a quem nós vamos recorrer? Quem fará os milagres? Quem fará as curas? Quem dará atenção para as pessoas que vivem com estas situações? Como conseguiremos, talvez alguns deles pensassem assim, lidar com essas questões depois que o nosso mestre partir? E é provável que, por conta desta dúvida, e Jesus conhecia o coração daqueles homens, e é provável que por conta de dúvidas como essas, é que Jesus ele fala sobre o maior de todos os milagres. Que eu quero dizer para você que o maior milagre não foi ele ressuscitar Lázaro. O maior milagre não foi ele fazer cegos enxergarem. Não foi ele fazer coxos caminharem. O maior de todos os milagres possíveis e imagináveis foi ele nos conceder o dom da fé. Da fé. Palavrinha pequenininha, 2 letras e um acento circunflexo. Um acento
Circunflexo não, um acento agudo. Esse é o milagre maior que alguém poderia fazer. Porque Jesus iria partir, mas a fé não iria embora, mesmo quando ele deixasse os seus seguidores. A fé que, segundo ele, poderia mover montanhas. A fé com a qual seria possível, e ele mesmo disse isso em outro momento, fazer coisas maiores até mesmo do que aquelas que ele fez no mundo. Essa fé. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa fé nessa noite de quinta-feira. E quero aprender juntamente com vocês, com Cristo e pela palavra de Deus, como e por que eu devo exercer a fé que Ele nos deu gratuitamente. Algumas características na realidade. Como um bom batista, uma mensagem de 3 pontos, né? E é engraçado que o pessoal leva isso tão a sério, que nos grupos de pastores batistas, quando alguém fala em mensagem, sempre tem um engraçadinho para falar, é de 3 pontos, não é? Porque é característica de batista. Se fosse, por exemplo, presbiteriano, seria de 7 pontos, né? Mas isso é besteira, porque não é a quantidade de pontos, mas o conteúdo que está inserido naquela mensagem é que vai fazer a diferença. Eu quero então aprender com Cristo algumas questões a respeito da fé, mas só farei isso se a minha querida Rai me ajudar buscando um copo com água para mim, que eu esqueci minha garrafinha. E o Júnior não está aí, e a Ju não está aí, e a Ana não está aí, que são as pessoas que normalmente não esquecem de mim. Bom, em primeiro lugar, para falar sobre a fé, eu quero dizer que com Cristo, eu aprendo que a fé, ela produz algo muito importante no meu coração. Confiança. Fé produz confiança no meu coração. Fé produz confiança no seu coração. Versículo 22, Jesus diz assim: tende fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Está vendo? Tecnologia, falei, né? Tende fé em Deus. Quem está mexendo hoje é o Levi? Aí tem que ter muita fé mesmo, viu, Levi? Parabéns, meu filho. Quando Jesus diz tenha fé em Deus, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, não tenha medo. Não precisa se preocupar. Não se deixe levar pela situação, seja ela qual for. Porque a fé não se baseia no medo, queridos. A fé não se baseia naquilo que você enxerga. A fé, ela se baseia nas coisas, exatamente o contrário disso. É nas coisas que você não vê. Obrigado, filha. Nas coisas que você não vê, a fé se baseia nisso. Fé é certeza. Ter fé é ter certeza. Certeza de coisas que não podemos ver, mas que acreditamos. Quem tem fé em Deus aí, diga amém. Quantos já viram Deus aqui? Se você já viu Deus, você não precisa de fé, porque você já ouviu. Mas nós temos fé em Deus porque não vimos a Deus, mas temos a convicção de que Ele existe. É isso que o autor da Epístola de Hebreus, eu não sei quem é, alguns dizem que é Paulo, eu prefiro não arriscar. Ele vai dizer no capítulo 11, no versículo 1, o seguinte, que a fé é justamente a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. Conseguiu, Levi? Ah, foi seu pai. Eu sabia que tinha universitário aí. Eu fiquei até assustado agora. Eu falei, caramba, isso é tecnologia mesmo. Então, fé é uma certeza incondicional. Fé é uma certeza de coisas que não vemos, mas que nós sabemos que existem, coisas que nós precisamos. Nós precisamos e buscamos a fé. Aliás, nós buscamos a fé e já a recebemos de Deus, justamente porque não podemos ver o mundo espiritual. É por isso que para lidar no mundo espiritual você tem que ter fé, né? O mesmo texto
de Hebreus capítulo 11, lá no versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus por causa disso. Como é que você vai viver no mundo espiritual se você não tem fé? E se o mundo espiritual é invisível? Ninguém está vendo o anjo aqui, mas nós sabemos que eles existem. Ninguém está vendo o Espírito Santo, mas ele se move no meio de nós aqui agora. Ninguém está vendo Deus, mas ele é presente em nosso coração. Todas as questões espirituais, elas são movidas pela fé. Todas as questões da nossa vida espiritual, elas se realizam através da fé. Se eu tenho esperança de um dia viver nos céus, é porque eu tenho fé. A esperança sem fé não tem sentido. Você percebe isso? Por que eu tenho tanta certeza que eu vou viver nos céus com Deus? Porque eu tenho fé. Então, quer dizer, a minha esperança está baseada na fé que eu tenho em Deus. E se vemos, não é fé. Se vemos, não precisamos da fé. Por exemplo, eu não preciso ter fé para saber que isso aqui é água. Eu estou vendo e sentindo que é água. Eu não preciso de fé. Agora, eu preciso de fé para saber que Deus está aqui no meio de nós. Neste momento. E Deus é quem nos deu a fé. E aquele que nos deu a fé é poderoso e é fiel. E a gente já falou isso, a gente repete isso sempre, Ivan. Deus é poderoso, Deus é fiel. Aliás, fé e fidelidade, elas procedem de um mesmo radical grego. É interessante isso. Ter fé e ser fiel procede de um mesmo radical, de uma mesma raiz grega. Nós cremos porque vimos ou impomos condições, porque temos a certeza mesmo sem ver. Nós cremos porque nós confiamos. E confiamos mesmo sem ver. Então a fé, que é um milagre de Deus, o maior de todos os milagres, nos faz confiar. Fé é algo sobrenatural. E sendo sobrenatural, não tem explicação lógica, não adianta, não dá para explicar. Deus é sobrenatural, a fé é sobrenatural, a fé está acima do nosso compreender, da nossa compreensão. Se eu tenho fé, simplesmente tenho. Não dá para provar a fé. Como é que você vai provar a fé? Como é que você vai avaliar a fé? A fé é e pronto. Ou você tem, ou você não tem. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Não é isso que diz a Bíblia? Não é o que diz lá em Lucas 1,37, por exemplo? Para Deus nada é impossível, eu creio nisso. E é essa confiança que eu preciso ter. E essa confiança é baseada na fé. Na fé que eu tenho em Deus. Na fé que eu tenho no seu poder. Na fé que eu tenho na pessoa bendita de Jesus. A fé, ela precisa produzir confiança no nosso coração, no meu e no seu coração. Como é que você vive, querido? Pensa nisso agora. Você crê no quê? Onde está depositada a sua fé? Você confia nas coisas porque você vê? Ou você tem fé nas coisas mesmo sem ver? A Bíblia nos dá uma dica em 1 Coríntios 5,7 de como deve ser o padrão para a nossa vida cristã. Ali diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente não tem que ver algumas questões? Sim, sem dúvida nenhuma, você vê, mas isso não é vida espiritual. Aquilo que você vê é vida humana, é vida carnal, é vida natural. Carnal não, esse termo não se aplica bem dentro do nosso contexto, né? Mas natural. Isso é vida natural. Hoje eu precisei ir ao dentista. E eu não precisava ter fé para que eu percebesse que eu precisava ir ao dentista. Aí procurei a irmã da minha querida Andréia e fui ao dentista. E para isso eu não preciso de fé, porque eu sei que o dentista está ali, eu sei que eu tenho um número de telefone, eu posso ligar e ele vai me atender. Agora, quando eu quero falar com Deus, eu preciso ter fé.
Tem muita gente que não ora, sabe por quê, irmão? Porque não tem fé. Mas não é fé. Não, pastor, mas eu sou crente, eu só não consigo orar. Pois é, mas você não tem fé. Porque se você tiver fé, você vai saber que quando você ora, apesar de estar sozinho, você não está sozinho. Palavra mais doida, né? Apesar de estar sozinho, você não está sozinho. Apesar de estar sozinho, Deus está contigo. Quando eu oro, eu gosto de fazer o seguinte exercício espiritual. É como se eu estivesse ali, sentado numa cadeira, e Deus estivesse na outra. É um exercício espiritual. Deus não precisa, e Ele está longe de necessidade de sentar. Aliás, Deus não é como eu, Ele não precisa, Ele não tem corpo, né? Deus não é homem, não tem nada disso, mas é um exercício espiritual. Para que a gente saiba que Deus está ali. Tem muito crente que não ora porque não vê Deus e não tem fé. Tem crente que até começa uma oração, mas para no meio. Ah, deixa isso para lá. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Vira as costas e vai embora. Não tem fé. Não tem fé. Mas o padrão bíblico diz para a gente viver pela fé. E não dá para viver pela fé. Não dá para viver sem fé e ser cristão ao mesmo tempo. Uma coisa e outra. Até porque o mesmo texto de Hebreus que fala da fé diz que quem é o consumador da nossa fé, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Seguidores de Jesus Cristo pediam a Ele, como lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, aumenta-nos a fé. Eles começavam a ver a necessidade. Jesus ensinava coisas tão fantásticas que os próprios seguidores de Jesus Cristo precisavam lidar com essas questões, mas não conseguiam enxergar. Já começando pela própria existência de Cristo como Messias. Até hoje, se você perguntar para um judeu ortodoxo por que Jesus não é Messias, ele vai usar o argumento de que o Messias que eles esperam é um libertador, como Moisés, por exemplo. Essa é a perspectiva de um Messias. Os discípulos de Jesus começaram a caminhar com ele e não conseguiam ver Jesus como um homem de guerra, um comandante que pudesse mandar o pessoal meter a mão na espada e sair cortando o pescoço de todo romano. Pelo contrário, quando Jesus é preso, Pedro, num ímpeto de loucura, ele puxa a sua espada e cepa a orelha de um camarada, né? Ali talvez Pedro pensou, agora é a hora. Deu até aqui, daqui para frente agora a gente vai atacar. Jesus falou, opa, para lá. Pegou a orelha do camarada, botou no lugar de novo. Tem que ter fé para acreditar que Jesus é o Messias. Muitos não têm. E é por isso que eles pediam, acrescenta, aumenta a nossa fé. É um pedido razoável. É um pedido razoável para eles e pode ser para nós também. Você tem pedido isso a Deus? Ou você está satisfeito com a fé que você tem? Porque tem gente que tem uma fé pequenininha. Aí você vai dizer, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando eu digo pequenininha, é infinitamente menor do que isso. Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda faz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Você já viu alguém orar por um monte e ele sair de um canto e para o outro? Eu nunca vi, nunca ouvi falar nisso. Alguém já ouviu falar nisso? Nunca ouvi falar nisso. Ninguém nunca fez isso. Então a nossa fé é ínfima. E nós precisamos, pela fé, pedir a Deus que acrescente a nossa fé. Nos dê mais fé. Se você tiver mais fé, você vai ler mais a Bíblia. Se você tiver mais fé, você vai andar de uma forma mais correta, mais reta. Se você ler mais a Bíblia, se você tem a fé acrescentada, você vai orar mais. Se você tem a fé acrescentada, você vai ser mais crente. Em todos os sentidos. É um pedido razoável. Eu vou perguntar para você, por que você não pede a mesma coisa? Peça para Deus aumentar a sua fé. Vamos dizer agora todos juntos, Jesus, aumenta-nos a fé. Vamos lá? Jesus, aumenta-nos a fé. É um pedido que a gente tem que fazer diuturnamente, tem que fazer sempre. É uma declaração que precisa corresponder à nossa verdade, à nossa vontade. Será que quando você declarou só porque eu falei? Ou você tem de fato esse desejo no coração? Essa declaração, ela tem que corresponder à sua vontade. E eu vou te contar um segredo agora.
Está pronto para ouvir um segredo? Aliás, não é segredo não, porque já está na Bíblia. Quando você lê Romanos 10, 17, você vê aquilo que eu estou chamando de segredo, que não é tão secreto assim. A fé vem pelo... A fé vem pelo... Então, se você quer que Deus acrescente fé, você precisa ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a mensagem de Deus. E isso vai fazer com que a sua fé seja crescida. Por que a gente cresce tanto quando a gente ouve mensagens bíblicas? Porque ali nós somos ministrados por Deus. Nesse momento, irmãos, não sou eu que estou ministrando na vida de vocês. Eu estou sentado no banco com vocês. Deus está ministrando na nossa vida. E quando Deus ministra na nossa vida, nós crescemos. Então eu quero desafiar você a aprofundar o seu tempo na leitura da palavra de Deus. Deixa um pouquinho de lado o smartphone, deixa um pouquinho de lado o computador, tablet. Aprofunde um pouquinho do seu tempo na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Eu tenho em casa um testemunho que me faz ficar bem feliz. A Rai é uma pessoa que ela vive conectada, né? Vocês sabem disso. A vida dela, dentre outras coisas, é conexão. Mas de manhã ela tem uma rotina com as coisas de Deus que me deixa impressionado, às vezes até maior do que a minha. É isso que nós precisamos. Ter uma rotina de fé. Ter uma rotina no mundo espiritual. Porque Deus é conosco, irmãos. Mesmo que você não consiga enxergar, Deus é conosco. Hoje eu estive no hospital com o Bruno e nós vimos muitas pessoas ali em situações dramáticas. Aliás, o que eu mais vi no hospital hoje foi pé diabético. Eu vi pelo menos 4 ou 5 pessoas com pé diabético. Um que está indo sábado para poder fazer a amputação da perna. Uma outra senhora, num ambiente escolar, que tomou um pisão no pé de uma criança. Uma criança pisou no pé da mulher. Ela já perdeu todos os dedos do pé. E continua internada, está lá há mais de 10 dias. Um outro senhorzinho que foi também internado com pé diabético, já perdeu a perna e está numa situação difícil demais para poder se recuperar. E para algumas dessas pessoas que estavam em essas situações dramáticas, eu só disse o seguinte: tenha fé, porque Deus está contigo. Eu acho que não tem uma mensagem que consola mais do que essa. Teve uma senhora, e ela era católica, eu sei que ela era católica porque a filha dela estava com ela, com uma camisa com Aparecida, e nós pedimos licença, como eu sempre faço, cantamos uma canção, lemos um salmo, e depois eu orei por ela, aquela senhora olhou para mim e falou: olha, eu estou muito leve, eu estou muito feliz, foi muito bom isso. Porque Deus estava naquele ambiente. Porque nós estivemos junto com ela naquele ambiente, invocando o nome do Senhor e fazendo isso pela fé. E a mesma coisa eu digo para você também nesse momento. Deus está contigo. Você que está assistindo aí, Deus está contigo. Talvez você não esteja vivendo uma situação de pé diabético, mas quem sabe você esteja vivendo alguma outra situação que seja dramática. Eu quero dizer para você, confia no Senhor, porque Deus está contigo. E acredite que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama Deus, é Deus quem nos diz isso. A confiança fará com que os milagres aconteçam na nossa vida. Eu falei para o senhor que estava com o pé, que vai fazer a amputação do pé, eu falei: olha, não liga para isso não. Procure aprender as lições que Deus quer te ensinar através dessa situação. E aquele senhor não estava nem com a família, estava com uma acompanhante. E eu virei para ela e falei: e a senhora também. Veja o que Deus quer te ensinar nesse contexto, nesse processo. E aquela senhora olhou para mim, quase que chorando, e disse: é
É verdade. Eu estou aprendendo muitas coisas aqui acompanhando o seu fulano. O maior milagre acontece na nossa vida quando nós cremos. E os maiores milagres se processam na fé. Não são coisas que vemos. Quero dizer para você, e vou repetir, tem milagre muito maior do que ressuscitar o morto. Creia nisso e você será feliz. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que é através da fé que nós declaramos com os nossos lábios, preste atenção, isso é importante, que nós alcançaremos o milagre. Versículo 23 do texto que nós lemos ali diz assim: qualquer que lhe disser, né, mas crer que se fará aquilo que diz. Então, o texto ele fala em dizer. Você já percebeu que na maioria dos encontros de Jesus com pessoas que viviam em situação de dificuldade, enfermas, mesmo aquelas pessoas que não precisava nem perguntar, você olhava para o camarada é cego, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Né? Camarada é aleijado, o que eu posso fazer por você? Mesmo nessas situações que as necessidades eram extremamente aparentes, Jesus quase sempre fazia a seguinte pergunta: o que é que quer que eu faça? Nós vemos isso em textos como Marcos 10, 51, Lucas 18, 41. Pois é, tem sentido para você isso? Para Jesus tem sentido. Ele ouvia o pedido da pessoa, e ele já sabia o que era, né? E é impressionante como ele se dirigia à pessoa depois do pedido que a pessoa fazia. Eu não vejo ele dizendo, a tua fé te curou. O que ele falava? Tua fé te salvou. Isso está lá em textos como Lucas 7,50, 8,48, 17,19, 18,42 e mais um monte de texto. É claro que Deus sabe das nossas necessidades. É claro. Tem gente que fala, eu não vou orar, Deus já sabe o que eu preciso. É um absurdo isso. Eu tenho que falar para Deus, Deus não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo sim, mas Ele quer que você abra a sua boca. Ele sabe de tudo, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas demandas, mas mesmo assim, Ele quer ouvir de nós e sempre pergunta no nosso coração, o que queres que eu te faça? É por isso que a gente ora. É por isso que a gente pede para Deus, por isso que a gente peticiona para Deus. Isso não é outra coisa, senão expressar a nossa fé com palavras diante de Deus. Quando eu digo para Cristo, quando eu falo para Deus o que eu quero, eu estou expressando nas entrelinhas que eu creio que Ele pode fazer. Eu estou dizendo isso nas entrelinhas. Dá para perceber isso, irmãos? É uma coisa tão interessante, não basta apenas acreditar, você tem que expressar a sua fé. Você tem que demonstrar que você tem sua fé. Deus está atento às nossas necessidades, Ele sabe tudo o que precisamos, mas Ele também está atento aos nossos pedidos para remover os montes diante de nós. Declare a sua fé em nome de Jesus e receba o seu milagre. Simples assim, desse jeito. E por último, queridos, eu ainda quero afirmar para vocês, terminando a nossa reflexão, com base na palavra de Deus, eu quero dizer para você que fé não tem limite. A nossa fé é ilimitada. Versículo 24. Coloca lá, Levi. Vamos ler juntos?
O que é que pedirem de coração? Tudo. Tudo é possível. Deus nos garante, através de palavras como essa, que tem poder para atender não apenas alguns dos nossos pedidos, mas todos. Ele tem poder para isso. E quando oramos, e se oramos, é porque nós acreditamos, porque nós temos fé. A própria oração não é outra coisa senão fruto da fé. Eu só oro quando eu tenho fé. Se eu não tiver fé, eu não oro. Porque sem fé eu não posso me aproximar de Deus. Se eu não tenho fé, eu não oro. É por isso que a Bíblia diz que Deus não ouve os ímpios. Não é que Deus não tem poder de ouvir os ímpios, mas Ele não ouve nesse aspecto. Se acreditamos que Deus existe e conversamos com Ele, falamos com Ele de nossas necessidades, falamos com Ele de nossas demandas, de nossos objetivos, claro que Deus tem poder para fazer, muito embora isso não signifique que Ele vai fazer tudo aquilo que a gente pedir. Alguns se baseiam em textos como esse, para dizer que tudo aquilo que você pede a Deus, Ele faz. Mas se fosse assim, Ele não seria um Deus justo. Se Deus realizasse todos os meus pedidos, Ele não seria o Deus justo. Aliás, Ele não seria Deus. Ele seria o gênio da lâmpada de Aladim. Eu sempre digo isso, eu gosto de citar esse personagem, porque tem muita gente que para ele, o gênio da lâmpada de Aladim é mais poderoso do que Deus. Para o gênio da lâmpada de Aladim, mesmo que pedíssemos algo para o nosso próprio prazer, e era exatamente isso que todas as pessoas, lá na ficção, no filme, quem já viu o filme, todas as pessoas que tinham acesso à lâmpada pediam coisas para o seu próprio prazer, mesmo que isso prejudicasse outras pessoas, né? E no filme, normalmente, cada pedido trazia prejuízo para outras pessoas. Tudo que pedissem, receberiam. Esse é o gênio da lâmpada, mas com Deus é diferente. Tiago, capítulo 4, versículo 3, nos traz uma verdade que nos mostra exatamente essa diferença. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Em outras palavras, você pede todas as coisas, mas você não vai receber tudo. Porque tem coisa que você está pedindo é para sustentar o seu ego, o seu próprio ego. Nós queremos que diante das dificuldades, a fé se torna mais forte. E nós precisamos experimentar cada experiência da vida. Pois cada experiência que enfrentamos, preste atenção nisso, é uma oportunidade para exercermos a fé e conhecermos o seu poder infinito e ilimitado. Todas as circunstâncias da vida nos levarão a isso. Por exemplo, podemos conhecer melhor o poder da cura quando passamos por uma enfermidade e através da fé somos curados. Ali eu vou conhecer o poder da cura, através da fé e da cura que eu recebi. Podemos também conhecer melhor o poder de Deus, que nos livra de situações adversas, quando enfrentamos essas situações adversas e com fé buscamos o livramento do Senhor e o alcançamos. Aí eu experimento o poder da fé. Podemos ainda conhecer melhor o poder da fé, que faz milagres quando nos vemos num beco sem saída. Sabe quando você está naquela situação que você não vê lugar nenhum para onde se movimentar? Mas através da fé, nós encontramos o melhor caminho, o caminho que nos leva, que nos livra dessa sinuca. Deixa eu dizer para você, querido, para você que está em casa também, não há nada que seja difícil para Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada que seja difícil para a fé, não há nada que seja impossível para a fé. Aliás, quanto mais parecer impossível,
maior será o tamanho do milagre. Quanto mais parecer impossível, maior será o tamanho da bênção que receberemos, porque a fé é uma fonte inesgotável de possibilidades. Nunca duvide disso, querido. Creia, somente creia, que Deus é poderoso. E eu quero concluir dizendo, eu já disse lá no começo que a fé, ela não é explicada pela ciência, ela não é matéria acadêmica, não é algo que você possa dissecar do ponto de vista acadêmico, e ela não tem lógica. A fé não tem lógica. Ela foge da lógica. A fé não é uma ciência exata como a matemática, ela não tem lógica. Muito pelo contrário, ela é inexplicável. A fé é inexplicável. Mas quando você tem fé, quando você acredita, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos. Agora, por outro lado, para o incrédulo, para aquele que não tem fé, nenhum argumento vai ser suficiente para convencê-lo destas verdades que nós estamos falando isso. Assim sendo, te desafio a alimentar a sua fé, exercer cada dia mais confiança em Deus, declarar e acreditar que todos os limites podem ser rompidos e viver intensamente uma vida de fé, fora desse âmbito material e natural, mas no mundo espiritual. Porque as pessoas podem te decepcionar, os cenários podem te decepcionar, mas a fé nunca vai te decepcionar, porque Deus é fiel. Deus sempre será fiel. Amém?